A paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria muito grande poder compartilhar convosco as lições bíblicas desse segundo trimestre do ano 2020. O tema para esse trimestre é a Igreja Eleita e está fundamentado na Epístola aos Efésios. Então, quero concitar todos os professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical a usarem como subsídios não apenas esse vídeo, mas também toda a referência bibliográfica que contém na obra que acompanha as lições bíblicas. O livro A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Também gostaria de aproveitar o ensejo para solicitar professores, superintendentes, o uso da Bíblia de Estudo Pentecostal. Aqui nós temos os comentários sobre a perspectiva pentecostal nas notas de rodapé, que vão auxiliar em muito na explanação das lições. Uma outra sugestão é o uso do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, editado pela CPAD, cujo editor é Roger Strong e French Errington, e ainda a sugestão dos irmãos usarem a nossa declaração de fé, e contém aqui as doutrinas e a interpretação autorizada e oficial das Assembleias de Deus do Brasil. E por fim, uma recomendação do uso da obra Teologia Sistemática de Stanley Horton sobre a perspectiva pentecostal, todas as obras editadas pela CPAD. Muito bem. A lição de número 1, ela tem como título Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. E como nota de introdução, é importante nós lembrarmos aos alunos que a Carta aos Efésios ela é considerada a coroa dos escritos de Paulo, também chamada de a rainha das epístolas. Isso porque na Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo sobrepuja as revelações e o entendimento que ele tem acerca da igreja e das doutrinas, muito além do que ele faz nas demais epístolas de sua autoria. Lá no século XVI, o filósofo e teólogo Erasmo de Roterdã, ele afirmou que na Epístola aos Efésios, após o apóstolo Paulo entender pelo Espírito Santo que o Evangelho da Graça se estendia também aos gentios, então ele foi inspirado, inclinado a escrever a carta como um dever de esclarecer ao povo gentílico que nós também fazemos parte do plano da redenção. A lição ela está dividida em 3 tópicos principais. Autoria e data é o tópico de número 1, destinatários é o tópico de número 2, propósito e mensagem é o tópico de número 3. A autoria, no tópico de número 1, é preciso que professores, superintendentes esclareçam aos alunos que a autoria é escriturística. O apóstolo Paulo se identifica como o autor dessa epístola. Isso está presente nos textos que aqui citamos, como, por exemplo, o versículo de abertura, capítulo 1, verso 1. Porém, por volta do século XVIII, um britânico, ele levantou uma suspeição da autoria do apóstolo Paulo. Nessa obra, A Igreja Eleita, que recomendo aos irmãos adquirirem e lerem para terem subsídios maiores, então apresento a afirmação do clérigo inglês Eduardo Evanson. Ele discutiu que os destinatários efésios, que eram, portanto, os leitores primários desta carta, Paulo estivera com eles durante um período de 3 anos e não há na carta nenhuma referência a isso. Então ele disse, olha, o conteúdo da carta diverge
da realidade dos destinatários e ele levantou a suspeição que a carta não era autoria de Paulo. Porém, todos os eruditos, patriarcas da igreja concordavam que a carta era de autoria de Paulo. No livro nós citamos, por exemplo, alguns desses patriarcas, como Policarpo, Orígenes, Irineu, Clemente da Alexandria e Tertuliano, todos estudiosos da Bíblia Sagrada que atestavam a autenticidade da autoria paulina. Também nós temos indicações no próprio texto que a carta aos Efésios se assemelha, por exemplo, aos Colossenses, se assemelha a Filemão, que são cartas da pena de Paulo. E assim, então, a questão da autoria é uma questão fechada para nós pentecostais. A autoria da Epístola aos Efésios é de Paulo. A primeira prova é a escriturística, porque o próprio texto, Paulo se identifica como autor. Um outro ponto importante para destacar aos alunos é a assinatura apostólica desta carta. Nas 13 cartas de autoria de Paulo, ele usa sempre a mesma assinatura: Paulo, apóstolo. É interessante notar que ele usa sempre o nome romano, nunca se identifica com o nome judeu. Os irmãos devem lembrar aos alunos que Paulo tem dupla cidadania. Ele é judeu, mas também é romano. Seu nome judeu é Saulo, que significa solicitado. Provavelmente uma homenagem ao primeiro rei de Israel, o rei Saul, que pertencia à mesma tribo de Paulo, a tribo de Benjamim. E ele tem, então, o nome romano, Paulo, que significa pequeno. Como o apóstolo foi chamado, comissionado por Deus para ser o apóstolo dos gentios, provavelmente ele prefere o uso do nome Paulo, por entender que o seu apostólico é para os gentios e, portanto, o nome romano seria mais aceito. Um outro detalhe que nós destacamos aqui na revista é de que na assinatura apostólica ele faz sempre uma ressalva. Ele diz apóstolo pela vontade do Senhor, pela vontade de Deus. Paulo deixa muito claro aqui em Efésios e das demais epístolas também que a chamada dele não é humana, ele não foi comissionado apóstolo por vontade do homem, mas por vontade divina. E ele tem, então, interesse em deixar isso muito claro para os seus leitores. Um outro aspecto a ser destacado é de que a epístola foi escrita na prisão. E é preciso esclarecer também aos alunos que a prisão aqui é Roma. Embora Paulo estivesse preso também em Cesareia, a capital da Judéia, por 2 anos, e depois também em Roma por outros 2 anos, não é possível identificar a escrita dessa carta em Cesareia, a primeira prisão de 2 anos. Mas sim em Roma, porque em Roma ele está em prisão domiciliar, ele está com liberdade para receber os irmãos, para receber visitas, ele tem tempo livre para se dedicar à escrita, ele recebe lá na prisão em Roma, por exemplo, Timóteo, Epáfras, Tíquico, que é o portador dessa epístola. Portanto, é preciso destacar isso aos alunos, que essa carta foi escrita na prisão de Paulo em Roma. A data é também uma discussão entre os estudiosos e nós apresentamos, tanto na revista quanto no livro, as datas aproximadas. Não há possibilidade de precisar a data. Moody considera que Paulo chegara em Roma na primavera do ano 61, mas é uma data especulativa, de modo que a ideia entre os estudiosos é aproximar as datas. Então, Paulo teria chegado em Roma por volta do ano 60 até o ano 62. Desse modo, nós vamos datar a escrita dessa carta entre 61 e 62 depois de Cristo. E ali, em Roma, nessa prisão domiciliar, Paulo escreveu as demais epístolas, chamadas epístolas da prisão ou epístolas do cárcere. Então, além de Efésios, escreveu Colossenses, escreveu também a Filemão
e Filipenses. Destinatários, é o segundo ponto. Para quem Paulo escreveu? Bem, no versículo de abertura, o texto apresenta os destinatários como sendo os irmãos em Éfeso, aos Efésios. Discute-se também entre os estudiosos que a carta teria um destinatário mais amplo, e Éfeso seria a cidade inicial. Desse modo, é concordância então que a carta é uma encíclica, ou seja, ela é uma carta circular, destinada aos gentios da Ásia Menor, a começar pela cidade de Éfeso, que era a metrópole principal da Ásia Menor na época em que Paulo a escreve. Importante também lembrar aos alunos que Paulo tem uma relação muito forte com a cidade de Éfeso. Ele chegou lá por ocasião da terceira viagem missionária. Lá ele encontrou 12 discípulos que tinham sido batizados nas águas do batismo de João. E Paulo então realiza o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus, ora por eles e eles recebem o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar noutras línguas. É importante também enfatizar essa questão, que para nós os pentecostais, o batismo com o Espírito Santo, a evidência inicial é falar noutras línguas. E o livro de Atos dos Apóstolos registra que em todas as ocasiões em que o Espírito Santo foi agraciar algumas pessoas, o falar em línguas esteve presente. Bem, o apóstolo Paulo se volta a mensagem em Éfeso para os judeus, como era de seu costume, pregando primeiro nas sinagogas. Durante um espaço de 3 meses ele ministra lá, segundo o registro de Atos dos Apóstolos, mas a mensagem do Evangelho é rejeitada pelos judeus e então ele se volta para os gentios. Ele aluga um salão e durante aproximadamente 3 anos ele ministra a palavra de Deus na Ásia Menor, a partir de Éfeso, de modo que o Evangelho se propaga por toda aquela região. E é em Éfeso, por exemplo, que o poder e a graça e a unção de Deus são muito fortes na vida de Paulo, ao ponto de ele ministrar e os lenços de Paulo serem levados e as pessoas serem curadas e demônios serem expulsos. Então, esses são os pontos relevantes aqui desse aspecto do destino desta carta. Porém, gostaria de enfatizar o aspecto da religiosidade daquela cidade, que é um ponto aqui na lição. Os efésios eram, por natureza, extremamente pagãos. Eles eram supersticiosos. Na cidade de Éfeso estava edificado o templo à deusa Diana, que é uma deusa da mitologia romana, que pertence também à mitologia grega. Na mitologia grega ela se chamava Artemis, então Artemis e Diana é o mesmo nome. A mitologia Artemis é da mitologia grega e Diana da mitologia romana. E essa era a deusa da fertilidade, era a deusa do parto, dentre outras atribuições dessa deusa. E um meteorito tinha caído do céu, uma pedra, e eles, extremamente supersticiosos, entenderam que aquela pedra devia ser adorada e ela foi colocada então dentro do templo de Diana, a deusa dos Efésios. E além disso, havia no culto então a deusa Diana muito de culto sexual. Havia orgia entre sacerdotes, sacerdotisas da Diana. A cidade era depravada, artes mágicas, superstições das mais diversas faziam parte da cultura daquele povo pagão. De modo que o apóstolo Paulo vai enfrentar muita dificuldade para pregar o Evangelho, principalmente no que diz respeito ao combate à idolatria. Os irmãos devem lembrar, os alunos, que foi lá em Éfeso que um ourives chamado Demétrio
criou um tumulto por conta da mensagem de Paulo contra a idolatria. Esse ourives, ele e os seus demais colegas produziam nichos da deusa Diana e vendiam isso e lucravam muito. Aliás, a economia da cidade de Éfeso estava voltada ao redor do templo de Diana. E, portanto, ele, preocupado em perder lucros, promove um tumulto contra a mensagem de Paulo. E, infelizmente, essa tem sido uma realidade muito presente ainda hoje, né? As pessoas usam sob pretexto suposta religiosidade com o propósito de auferir algum lucro. Na verdade, Demétrio estava nem um pouco preocupado com Diana e nem com o culto que se dava a ela. Estava preocupado, sim, em auferir lucros. Na cidade de Éfeso também, a mensagem do Evangelho alcançou o coração desse povo, apesar destas adversidades e obstáculos que Paulo enfrentara lá. Por exemplo, o livro de Atos registra que em certa ocasião os irmãos que se convertiam em Éfeso queimaram em praça pública os livros de artes mágicas. De modo que esse é o contexto religioso da cidade de Éfeso, da qual Paulo escreve esta carta. A igreja em Éfeso foi uma igreja formada por gentios, mas também por judeus, e gostaria de destacar que na igreja em Éfeso, alguns líderes por lá passaram e ministraram, como por exemplo Apolo, Timóteo, e de acordo com informações posteriores, até o apóstolo João foi pastor daquela igreja. Vamos ao terceiro ponto, que eu quero me deter um pouco mais. Propósito e mensagem. Qual é o propósito da epístola de Paulo aos Efésios, essa epístola circular, esta encíclica? Bem, de um modo geral, o propósito de Paulo é revelar o plano da salvação que alcança também os gentios. E não há, aparentemente, nessa carta, algum problema específico do qual o apóstolo Paulo pretende tratar. Mas nós podemos inferir nos capítulos iniciais e também nos demais, de que Paulo pretende ou tem como propósito alertar os irmãos acerca de algumas verdades. Por exemplo, já citamos aqui que os moradores de Éfeso eram supersticiosos, eram dados ao ocultismo e à magia. E é provável, então, que alguns dos novos convertidos ainda tivessem alguns resquícios de temor a essas questões ocultistas, de modo que Paulo apresenta na Epístola aos Efésios, Cristo com poder supremo, a sobreexcelência do poder de Cristo acima de todo o principado, toda a potestade, todos os poderes das trevas. Ele fala lá no capítulo 6 sobre a batalha espiritual, o combate contra as hostes espirituais da maldade, a vitória que nós temos em Cristo sobre as trevas. Também na epístola o apóstolo Paulo fala sobre a unidade do corpo de Cristo, a inimizade que foi desfeita na cruz entre judeus e gentios, numa provável alusão também de combate à possível desunião ou animosidade entre membros da igreja gentílicos e judeus. É claro que o que nós estamos apresentando aqui, os irmãos, são probabilidades que se infere do texto. E também Paulo apresenta nesta epístola uma mensagem muito importante de uma vida nova. Como disse, os irmãos, antes da conversão, viviam no paganismo, na idolatria, na imoralidade e também no ocultismo. Agora, em Cristo, eles são nova criatura e Paulo, então, passa a tratar com eles desta nova vida. Não se pode mais mentir, não se pode mais faltar com a verdade, é preciso viver em santidade, é preciso ter vida íntegra, é preciso ter vida idônea. Isso nós veremos ao longo do trimestre em lições posteriores. Fazem parte do propósito desta epístola. E a mensagem principal, então, a mais relevante, como já aqui salientamos,
ela é avaliada, a Epístola de Efésios, como o clímax da teologia paulina. Ou seja, o pressuposto aqui da mensagem envolve duas coisas em especiais: Cristo e a sua igreja eleita. Cristo, a cabeça da igreja, e a igreja, o corpo de Cristo. Esta é a mensagem primária, primordial dessa epístola. E a partir então desse pressuposto, a mensagem recai sobre a doutrina da igreja. E alguns focos aqui importantes. Por exemplo, o plano da redenção, a eleição, a predestinação, as bênçãos celestiais. Todos esses aspectos nós vamos estudar detalhadamente nas lições posteriores. Há uma ênfase também à pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, como, por exemplo, o Espírito Santo é o penhor ou a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo é que capacita o crente a ter uma vida de santidade. O Espírito Santo é que revela ao apóstolo e aos profetas o plano da salvação, o mistério oculto que abrange também os gentios, e a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, como já citado, e a salvação por meio da graça, muito presente na Epístola aos Efésios, a justificação pela fé e, portanto, no final o apóstolo requer desse povo eleito uma conduta digna da vocação da qual foram chamados. Mudanças significativas, como já citado, devem acontecer na vida dos eleitos, mudança de comportamento, mudança no caráter e até nas relações familiares, o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos, que nós vamos estudar também em epístolas seguintes, o papel dos senhores, o papel dos servos, a batalha espiritual, como já citei, a necessidade de ser revestido e fortalecido de poder. Portanto, queridos irmãos, prezados professores, superintendentes, professoras da Escola Bíblica Dominical, esta lição primeira tem como objetivo geral trazer esses pontos abrangentes da Epístola aos Efésios. Então, recapitulando, para encerrar, a Epístola é de autoria do apóstolo Paulo. Apesar de conjecturas em contrário, nossa posição ortodoxa e escriturística é de que Paulo é seu autor. A epístola foi destinada aos Efésios, sendo uma carta circular que, a partir de Éfeso, atenderia também às demais igrejas da Ásia Menor. A epístola foi escrita da prisão, por isso chamada Epístola do Cárcere. Paulo está preso em Roma, por volta do ano 61, 62, é a data provável da escrita desta carta. O portador foi Tíquico, foi ele quem a levou para os irmãos em Éfeso em primeira mão. Também destacar que em Éfeso o apóstolo Paulo ministrou durante 3 anos aproximadamente, e lá o evangelho alcançou a Ásia Menor. Ele iniciou pregando aos judeus e depois partiu para os gentios em um salão alugado. A cidade era extremamente religiosa, mas pagã, dada à idolatria, ao ocultismo e à imoralidade sexual. A mensagem do evangelho transformou a vida das pessoas naquela cidade ao ponto deles queimarem em praça pública os livros de ocultismo e até colocarem em descrédito a profissão de ourives, porque eles estavam deixando de lucrar à medida que as pessoas se convertiam e abandonavam a idolatria. O propósito desta epístola e sua mensagem, podemos conciliar esses 2 pontos em um aspecto de relevada importância: Cristo e a sua igreja. Cristo a cabeça e a igreja o corpo de Cristo. Esta, portanto, é a lição de número 1 e espero que esses subsídios possam lhe auxiliar na exposição da lição aos nossos alunos. Um abraço e até a lição de número 2. A paz do Senhor.